Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico do livro de Êxodo. E hoje aqui na parte em que fala as genealogias de Moisés e Arão. Sempre quando tem essa parte falando dos descendentes, da genealogia, é uma longa parte falando somente os nomes e o que cada um foi. Então a gente vai mudar, a gente vai dar uma puladinha só nessa parte aqui e vai passar para cá, ó. Quando Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. O Senhor já tinha dado como missão para Moisés que ele fosse falar com o Faraó, que ele fosse tentar convencê-lo de libertar o povo. E Moisés estava bem seguro, ele não sabia falar, ele tinha um probleminha na fala. Então, ele falava sempre para Deus: mas como que eles vão acreditar em mim? Como que eles vão me ouvir? Como que não sei o quê? Nesse primeiro momento, ele falou para Deus, né? Mas eles não vão acreditar em mim. Daí Deus foi naquela hora que Deus falou para ele pegar o cajado, o bastão, bater no chão, virou uma serpente, pegou novamente. E Deus deixou ele muito ciente de que, caso eles não acreditem, vá fazendo isso, vá fazendo mais isso, vá fazendo mais isso. E ele iria realizando feitos que somente um ungido de Deus, uma pessoa que é usada pelo Senhor, que conseguiria fazer, para que dessa forma ele tivesse credibilidade diante do povo e também do faraó. Aqui Deus manda ele ir lá novamente. Ele ainda está inseguro, e aí Deus fala para ele que constituiu ele como Deus sobre o faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre o faraó. Então, isso é tão complicado, tão difícil, né, da gente crer sem duvidar mesmo, porque até Moisés, que ouvia a voz de Deus, que conversava com ele, que Deus fazia tanto milagre, tanta coisa assim surreal para com ele não acreditava tanto, ele duvidava a ponto de achar que as pessoas não iriam acreditar nele também. Então imagina, ele que tinha essa aproximação com Deus, ainda tinha dúvidas, imagina o restante do povo, né? Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram com o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, esses sábios, esses encantadores, eles não tinham esse poder de fazer o bordão se transformar em serpente. Isso aconteceu porque foi permitido por Deus, mas somente para que
serpente de Arão e Moisés conseguisse devorar as deles. Então, a maioria dessas coisas que aconteceram era sempre Deus usando o faraó, endurecendo o coração dele, fazendo com que houvesse mais dúvida e mais dúvida e mais dúvida, para que dessa forma ele fosse conseguindo mostrar o poder dele, para que dessa forma a fé das pessoas fossem aumentando acerca dessas coisas que iriam acontecendo, para que as pessoas fossem acreditando mais, que fossem tendo mais fé de que sim, havia um Deus e que ele estava tentando libertar o povo. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, era plano do Senhor, já que o coração do Faraó iria se endurecer. Tipo, ele mandava lá Moisés e Arão, mas ele mandava sabendo que o coração do Faraó estaria endurecido e ele não ia liberar o povo. Ele não ia acreditar. Porque dessa forma Deus ia conseguindo realizar suas maravilhas para que as pessoas acreditassem. A primeira praga. As águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Todas essas coisas que ele fazia, ele permitia com que esses magos e esses homens da época fizessem também com as ciências ocultas dele, para que não parecesse milagre, para que dessa forma ele conseguisse mais uma vez realizar mais um feito, para que a fé do povo fosse se engrandecendo a cada coisa que acontecia. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não poderiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E é isso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso. E até amanhã.